Olá, graça e paz. É um prazer novamente estar aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra, desse estudo, desse livro maravilhoso que o Senhor trouxe até nós, que é o livro que fala sobre as mentiras que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Então hoje nós vamos falar sobre uma das mentiras que Satanás conta para as mulheres dentro do casamento, que é o que? A passividade. Vamos ter um tempo de oração, para que o Senhor nos conduza nesse instante. Pai, te adoramos, bendizemos o teu nome, louvamos a ti, porque o Senhor nos deu novamente esta oportunidade. Queremos, Senhor, rogar ao teu Espírito que nos conduza nesse instante, para podermos compreender, Senhor, o quanto todas as mentiras que acreditamos está fora das verdades que o Senhor tem para nos libertar. Senhor, rogo a ti, rogo ao teu Espírito, conduza este momento, em nome de Jesus. Amém. Então, que o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos dê entendimento para compreendermos o falar dele dentro desse estudo. Então, como eu disse, hoje falaremos sobre a mentira que Satanás nos conta sobre a passividade de nossos maridos. Então, essa mentira é o seguinte: se meu marido é passivo, tenho que tomar a iniciativa ou nada será feito. Então, segundo a autora desse livro, em uma pesquisa feita entre as mulheres, essa pesquisa foi feita em um número determinado de mulheres, e quando foi perguntado qual a mentira que elas haviam acreditado, essa mentira ficou em terceiro lugar. Então, são poucos os assuntos dentro do relacionamento conjugal que sejam uma fonte de maior frustração para as mulheres do que homens passivos. E essa não é uma dificuldade nova, Como acontece em muitas questões, nós temos que voltar ao jardim do Éden, de onde tudo partiu. Vamos ler Gênesis 3, verso 6. Diz assim: e quando a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Então nós vamos imaginar esse quadro aqui. Então, no quadro dessa passagem nós vemos o quê? O casal está junto no jardim do Éden. A serpente se aproxima deles, mas ignora completamente a presença do marido e passa a conversar com a mulher. E a mulher, que é plenamente consciente de que Deus a colocou debaixo da autoridade de seu marido e de que os dois estão debaixo da autoridade de Deus, ela não se importa também de lançar esse assunto para o marido. Ela continua ouvindo a serpente. Então nós vemos aqui nessa passagem a estratégia de Satanás para subverter a estrutura de autoridade de Deus, indo diretamente até a mulher. E no verso 1 desse mesmo capítulo, ela inicia o diálogo fazendo uma pergunta. Então a serpente diz assim para a mulher: foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Então, nesse ponto, nós vamos observar o que a mulher não fez. Ela não reconhece a importância do marido. Não diz a serpente que gostaria de consultar seu marido a respeito do que estavam falando. Ela não vira para o marido e pergunta: querido, como você pensa que devemos responder? Ou, Adão, por que você não diz à serpente o que Deus disse a você? Ou seja, ela contribuiu para que a serpente transformasse aquilo que era prioridade, que era ordem e que era uma coisa dada por Deus, em uma coisa de só menos importância. Ela fechou os olhos a isso. Então, a mulher, ela não encaminha a conversa toda com a serpente para Adão. Ela continua a conversa como se Adão não estivesse ali, respondendo às perguntas da serpente. E quando chega a hora de fazer uma escolha, Eva toma a decisão sozinha. Ela não consulta Adão sobre a questão,
não pede sua opinião ou sua direção, toma do fruto e come. Aí nos perguntamos, e o que é que Adão estava fazendo esse tempo todo? Ele está fazendo o que diversas mulheres dizem que seus maridos fazem a maior parte do tempo, nada, né? Então, ele não interfere na conversa, ele não se envolve, exceto para comer um pouco do fruto quando Eva lhe dá, né? Então, tem um ditado assim, bastante popular que diz que o homem é ganho pelo estômago, né? Dá até para pensar que isso pode ser verdade, né? Então, o que acontece? De repente, temos a primeira inversão de papéis na história da humanidade. Então, observa que tudo começou lá no Éden, com essa mudança de coisas que o Senhor colocou, essa mudança de posições, né, que o Senhor colocou. Então, nós vemos aqui que houve uma inversão de papéis na história. Então, por quê? Porque Deus criou o homem primeiro e lhe deu a responsabilidade de liderar e alimentar aqueles sob os seus cuidados. A mulher criada a partir do homem foi feita para ser uma receptora, para responder à iniciativa do seu marido. Então sabemos que até mesmo as diferenças fisiológicas entre homens e mulheres expressam essa diferença fundamental. Por quê? Porque o Senhor fez tudo perfeito. O Senhor não fez nada imperfeito. Ele não falhou em lugar nenhum. Tá? Então, mas nós vemos o que aqui nesse texto que nós lemos? Nós vemos que quem está liderando e alimentando nesse relato de Gênesis não é o homem, mas é a mulher. Então, algo está errado nesse cenário. E desde então, a mesma coisa vem acontecendo de forma errada com os filhos e as filhas desse primeiro casal. Então, tudo que nós vemos é inverso àquilo que o Senhor deixou dentro de um casamento, na vida da mulher, na vida do homem, entendeu? É por causa de todo esse cenário que nós vimos aqui. Amém? Então, nós podemos observar que essa inversão de papéis tornou-se o padrão para o modo de os homens e mulheres decaídos se relacionarem entre si, né? E desde aquele dia no Éden, o impulso natural da mulher tem sido de controlar seu marido, de dominá-lo e de agir independentemente dele. Então, nossa tendência natural é tomar as rédeas, tomar a iniciativa nós mesmos. Mas no nosso íntimo, devido ao modo como Deus nos criou, também ansiamos e desejamos que nossos homens ajam, tomem a atitude, tomem a frente, né? Entendeu? Então, isso está no nosso íntimo. Por quê? Porque o Senhor nos fez assim. Então, embora a gente queira sempre tomar a iniciativa, isso traz uma insatisfação no nosso interior, porque não fomos criados para ser assim. Fomos criados para ficar debaixo do governo, do domínio, da proteção dos nossos maridos. Então, assim como aconteceu com Adão e Eva no jardim, o nosso instinto é o quê? É culpar a outra parte por esse problema. O que aconteceu lá? Quando, o Senhor viu que eles comeram da árvore do jardim, começaram a jogar a culpa um no outro. E como mulheres, nós somos rápidas em culpar os homens por serem passivos e em insistir que se eles não fossem tão inativos, se eles simplesmente fizessem algo, não resolveríamos as coisas sozinhos. Não acredito nisso, porque isso também está na nossa natureza decaída, tomar a posição, né? Mas, como nós precisamos de alguém para justificar a nossa posição contrária, nós jogamos a culpa nos homens, né? Então, muitas mulheres insistem que a passividade de seus maridos as forçou a assumir o controle. Elas usam os seguintes argumentos: meu marido não trabalha, se eu não fosse atrás de um emprego, iríamos morrer de fome. Ou, se eu deixasse meu marido assumir os assuntos financeiros,
financeiros, ele nos levaria à falência. Ou ainda, ele simplesmente não se envolve na educação dos filhos. Se eu não as disciplinasse e as fizesse agir corretamente, elas estariam fora do controle. Então sempre me pergunto até que ponto nós mulheres desmotivamos e fragilizamos a masculinidade dos homens à nossa volta, com a nossa rapidez em tomar as rédeas da situação, em vez de esperar que o Senhor nos faça agir. Então, esse é um ponto muito sério. Hoje nós vemos homens fracassados, destruídos, porque a mulher tomou a posição dele no lar e anulou ele completamente, né? Então, entre essas perguntas aqui, né, essas desculpas que nós mulheres damos para tomar a iniciativa concernente à educação dos filhos, o que acontece? Às vezes o pai, ele quer tomar a posição dele, corrigir os filhos, entendeu? A mulher se interpõe. E depois, quando perde o controle sobre o filho, aí ela acha o marido para pôr culpa, porque ele não tomava nenhuma iniciativa no sentido de corrigir e educar o filho. Porém, todas as vezes que ele tentou, ela se interpôs e ele não pôde agir com a autoridade que lhe foi dada dentro do casamento, dentro da família, para corrigir o filho. Amém? Então, a autora desse livro também, né, que nós estamos estudando, ela narra uma conversa com o marido, que diz que quando ele e a esposa se casaram, ele a conduziu em um momento de oração, mas quando eles terminaram esse momento de oração, ela o criticou tanto pela oração que ele fez, né, que ele nunca mais quis fazer uma oração juntamente com ela, né? Então isso era de se esperar. O marido afirmou anos depois que decidiu que aquela seria a última vez que ele oraria junto com ela. E ele não conseguiu mais lidar com essa rejeição da sua masculinidade. Somente anos mais tarde, quando o Senhor tratou com ele, tratou na vida dele, fez um novo trabalho da graça no coração dele, ele teve a coragem de arriscar-se a conduzir a sua esposa em oração novamente, né? Então, isso acontece muito dentro dos casamentos. Às vezes uma mulher reclama, meu marido não faz nada, né? Não toma nenhuma decisão, não toma nenhuma atitude, mas ela já agiu e diminuiu e massacrou tanto essa masculinidade dele, que ele prefere ficar calado, mesmo sabendo, né, que isso traz para ele uma posição de covarde, de uma pessoa que não quer agir para não trazer problemas com a sua esposa. Prefere ouvir ela chamar ele de qualquer coisa, né, menos agir na posição que o Senhor tem para ele. Então nós precisamos cuidar disso como mulheres, como esposas. Isso tem demais, muito, muito, muito dentro dos casamentos, né? Então nós podemos facilmente tirar a motivação dos homens para enfrentar desafios e exercer a liderança necessária. E para piorar a situação, quando eles tomam alguma atitude, as mulheres nas quais eles buscam incentivo e afirmação, os corrigem ou lhes dizem que poderiam ter feito coisa melhor. Não tem pior do que isso para destruir uma pessoa. Não precisa ser um homem, não, né? Não precisa ser o marido, não. Você destrói uma criança, a mente de uma criança com essas palavras. Você destrói o casamento com essas palavras, né? Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conduza, nos dê direção nesse sentido, né? E no próximo estudo nós continuaremos ainda tratando deste assunto. Amém? Vamos ter um tempo de oração. Senhor, precisamos muito do Teu Espírito, da Tua misericórdia. Como mulheres, Senhor, precisamos ser tratadas e colocadas na posição que o Senhor nos colocou. Senhor, nos ajuda a compreender, Senhor, essa posição que o Senhor deu para nós. Ó Senhor, por misericórdia, em nome de Jesus.